Gente, então vamos para o nosso estudo, né? A gente está continuando aqui, né, o item da semana passada, que é o mistério do encontro, que é baseado no capítulo 11 do Refletindo a Alma, né, que é o mistério do encontro e seus desafios. Então, a gente estava comentando no encontro anterior os movimentos dos relacionamentos, o que nos move enquanto as referências que sustentam uma relação, enquanto bases em ideais da qual que a gente busca nos vínculos com os outros, né? E, ao mesmo tempo, a gente estava vendo quão difícil é um relacionamento, né? Quão complicado é, né? Então, a gente pode sintetizar, né, que o bom relacionamento, né, a Joana vai colocar, né, é aquele que resulta do contato que inspira, que emula e que proporciona bem-estar. E que o mau relacionamento é aquilo que gera temor, repulsão, ansiedade, mal-estar. Mas isso são questões genéricas que ela está colocando aqui, que a gente tem que, de uma certa maneira, entender melhor, né? Esmiuçar um pouquinho essa ideia dela, para a gente poder compreender. Porque a gente viu no encontro passado também que as relações acabam sendo relações de muita exigência, né? Exigências, expectativas, que acabam um perdendo a liberdade do outro por esse jogo neurótico, né? Que muitas vezes as relações acabam sendo bastante neurótico, né? E aí a relação, em vez de ser planificadora, acaba sendo relação de dependência ou de exigência, entre outras coisas, né? Então, uma das questões importantes, quando a gente fala em amor, né? E a Joana diz que o amor não pode ser dependente, né? Não pode ser gerador de ansiedade, perturbador, não pode gerar conflitos, insatisfação. Claro que todo relacionamento tem algum nível de conflito, né? Porque o conflito faz parte de questões que naturalmente emergem do dia a dia e da natureza de cada um, né? Que muitas vezes não estão sintonizados ou estão em discordância, né? Ou são percepções diferentes, ou formas de ser, de agir, de sentir que são diferentes. Então, por isso que justamente a Joana fala que o relacionamento é um campo rico para a reflexão e para o aprendizado, né? Então, a questão toda que está em jogo, né, nas relações humanas não é o capricho do ego, porque a tendência é a gente, de certa maneira, colocar no outro, projetar no outro, né, questões que envolvem necessidades egóicas. Então, a gente pode pensar assim, que a relação, qual é o papel, então, do relacionamento? Seja o casamento, seja a amizade, seja o vínculo de irmandade entre as pessoas, né? Então, é, então o relacionamento não é para trazer felicidade, começando por aí, né? Então, isso é uma questão importante, porque as pessoas querem a felicidade, né? E, e, e não tem problema a gente querer felicidade, né? Mas a gente não é o outro que vai nos oferecer essa felicidade, né? Então, o casamento não vai dar felicidade, a família não vai dar felicidade, os, os vínculos de amizade não vão dar felicidade, né? Porque
Toda vez que a gente coloca a obrigação da nossa felicidade no outro, a gente ou vai se sentir traído ou frustrado, né? Porque em algum momento o outro não vai poder corresponder às nossas necessidades. Então, o que está em jogo no relacionamento é o que a alma necessita e não o que ego quer, né? Porque, né? Então, o casamento e as demais relações de amizade, de vínculos, estão a serviço da alma, da necessidade da alma. E às vezes a alma pede coisas que são desagradáveis ao ego, né? Do processo de aprendizado, de superação, de, de crescimento que a alma exige, né? Então, quando a gente falava assim, que, que para poder superar, então, qualquer espaço de, de confusão no relacionamento, de exigência, projeção, expectativa, né, a gente tem que repensar, de um lado, a ideia de felicidade, né? E a ideia de felicidade, nossa sociedade materialista, é confundido com quantidade, né? E bem-estar material, né? Então, a gente associa o bem-estar, do ponto de vista materialista, a evitar tensões desagradáveis, de ter sensações boas, conforto, prazer, relaxamento, satisfação, né? Então, todo bem-estar ou eu evito sofrimento e tenho um prazer. Só que a vida não é assim, né? A vida não, nem sempre a gente pode evitar o sofrimento e ter prazer em tudo. Então, a felicidade, se tu coloca a felicidade nesses aspectos, né? A gente, de uma certa maneira, está limitando as possibilidades da alma, né? Porque a individuação, enquanto relacionamento, está comprometido com o salvamento da alma, ou seja, a realização do espírito, que existe luta, esforço, abnegação, respeito, suportar, renúncia, doação, trabalho, né? Diálogo, ou seja, né? Não está associado ao bem-estar. Né? Então, a felicidade, acima de tudo, está muito mais ligada a uma postura individual de cada um, né? Que envolve uma conquista real de si mesmo. Né? E a capacidade, então, de poder, de maneira criativa, dialogar com a vida. E essa é o desafio. Então, eu posso ser feliz mesmo num ambiente que não seja, do ponto de vista material, tão confortável, né? Ou mesmo numa relação que seja desafiante, né? Eu tenho um filho doente, eu tenho uma esposa, um esposo que que tem limitações, né? Mas isso não é a questão principal, né? Porque ah, o que a relação está oferecendo é um encontro. E o encontro é o fundamento da existência. Né? Então, poder viver esse encontro, né, é importante. Né? Então, é, é, então, vai ter dois autores, né, o Jung e o Spinoza, que vai dizer que o encontro tem que ser bom, né? Que essa relação
tem que ser boa, né? Quando eu citava lá o Jung no encontro passado, quando ele dizia que os encontros são recheados de caprichos, exigências, que acabam gerando infelicidade, né? Então, o que garante a felicidade? O que garante um verdadeiro encontro? E um encontro bom, né? Então, o que é um bom encontro ou um mau encontro, do ponto de vista espiritual? Né? Porque ah, toda relação, todo encontro potencializa também as diferenças que, de uma certa maneira, incidem umas sobre as outras, né? E tanto do ponto de vista daquilo que é problematizado, dessas diferenças, e daquilo que, de uma certa maneira, gera também riqueza e crescimento. Então, quando as potências de cada ser humano é uma potência, com história de vida, com experiência, com marcas, né? A gente tem marcas no corpo, a gente tem marcas na alma também, né? E isso tudo, de uma certa maneira, tá presente nos nossos encontros e relações, né? Então, quando é que é um bom encontro? É quando nossas potências de ser são fortalecidas e renovadas para melhor, né? Então, dizemos que foi um bom encontro, né? Quando o encontro despotencializa a minha essência, né? Em vez de enriquecer, mas me despotencializa, me reforça o meu negativo, reforça o pior de mim, traz à tona de uma maneira a, alimentar, né, o pior de mim, então é um mau encontro. Então, o que vai garantir o bom encontro, né? O Spinoza é esse filósofo, né, que eu já comentei para vocês, que está lá na crônica do irmão X, né, do Beto de Campos, naquele encontro de Jesus com Napoleão e Kardec. Então, Spinoza fala que, e assim o Jung também fala, que o que garante o verdadeiro encontro ou um bom encontro, na palavra de Spinoza, é a objetividade. A objetividade. Então, o que a gente quer dizer com objetividade no relacionamento, né, gente? A objetividade do relacionamento é poder conhecer, primeiro, a minha natureza e a natureza do outro, poder aperfeiçoá-la, né? Para poder entender, poder compreender, poder lidar com ela, né? Ou seja, até porque um encontro verdadeiro tem que ser dois, né? O outro não pode ser a fantasia e a reprodução de um personagem que eu coloquei em cima dele. Nem eu posso negar a minha natureza e, de uma certa maneira, me subjugar à fantasia do outro. Senão não há um relacionamento. Eu estou me relacionando comigo mesmo, né? É eu comigo, onde o outro é parte da minha fantasia. Então, toda vez que as relações são muito baseadas pela ânima, pelas imagens internas minhas projetadas no outro, por fantasias que sustentam o meu mundo interno, elas tendem a desumanizar. A ânima geralmente desumaniza os relacionamentos. Que a ânima vai para o arquetípico, por fantasias arquetípicas, que ela busca o aprofundamento em mim mesmo, né? A alma na sua interioridade. Então, quando eu tenho uma projeção de ânima, a minha relação é pela ânima, a ânima faz vínculos por fantasias arquetípicas. E aí eu não estou me relacionando com... Eu desumanizo, que não é mais o outro. Não é mais
o João e a Maria, né? Não é mais o fulano e a ciclana. É a representação da minha ânima, ou da densidade da minha ânima projetada lá. Então, para que haja realmente uma relação verdadeira, eu tenho que superar a ânima e recolher as projeções da minha fantasia em cima do outro, que a minha ânima provoca, e realmente trazer para mim e conhecer a minha natureza e a natureza do outro. Que só assim eu vou realmente enxergar a pessoa como ela é e saber também da minha real condição, necessidade e capacidade. Né? Então, esse é o primeiro aspecto aí para que haja um encontro positivo. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei minha necessidade, eu não sei o que buscar no outro. Eu posso me tornar muito exigente, eu posso não saber o que eu quero, eu posso me confundir, confundir o outro. Se eu não sei o que o outro quer, o quem é o outro, eu não consigo reconhecer o que o outro tem para me oferecer. Eu não consigo saber como lidar com a natureza dele se não conheço quem é ele. Né? Então, na medida que eu conheço a minha natureza e a natureza do outro, consequentemente, eu posso chegar no segundo aspecto desse processo todo, que é justamente criar a capacidade de entender, de deduzir as diferenças e as concordâncias entre os elementos envolvidos na relação que envolve tanto a minha natureza e a natureza do outro. Né? Então, puxa, eu sei que o fulano não tem a inteligência que eu gostaria que ele tivesse. O outro talvez não seja, tem uma natureza mais afetiva, sensível do que intelectual, não dá tanta importância para o aspecto intelectual. O outro talvez tenha um limite que tem a ver com certos traços da personagem dele, né? Que não é porque ele não quer, é porque tem um limite real ali, né? Assim como eu também tenho questões internas, se eu não reconhecer em mim, eu não vou poder estabelecer um diálogo favorável para poder deixar claro essas diferenças e concordâncias nos elementos de cada pessoa, né? Então, isso é um ponto. Daí, na medida que eu conheço quem é o outro, quem sou eu, e vou criando a capacidade de poder, então, lidar com essas diferenças e concordâncias, temos que ver, então, também o que cada um pode sofrer com o contato. Porque o contato gera sofrimento. Tu tem que ser afetado pelo outro. Porque uma das condições do relacionamento é que tu afeta o outro. Mas tu é afetado pelo outro. E tu afeta positivamente e negativamente, né? Então, a nossa habilidade de não se deixar afetar por algumas coisas e a nossa habilidade de se deixar afetar, de ser sensível ao outro. Esse é um exercício também bastante complexo, né? Porque se eu não me deixo afetar pelo mundo, eu posso ficar indiferente, anestesiado, insensível, né? Porque, de uma certa maneira, há uma implicação de eu estar na vida, em relacionamento. Então, eu não posso me deixar abater, mas eu não posso ficar insensível ao mundo. Então, de outro lado, eu tenho que me deixar afetar pelo mundo. Mas eu não posso me deixar afetar tanto pelo mundo a ponto de eu me perder, de eu desmanchar, de não conseguir conter, de não conseguir lidar com aquela realidade. Então, porque as relações são relações de afetamentos. Né? Tu é tocado pelo outro, o outro te toca e tu toca o outro. E como é que a gente vive o contato? Como é que a gente sofre esse contato? Do ponto de vista de ser mais ou menos afetado nesse relacionamento. E aí, na medida, por isso que a Júlia fala, né?
quando num dos encontros que a gente já teve, que a gente tem que avaliar o grau de capacidade nossa de dar conta do outro e de que a gente quer dar conta disso. A gente tem, né? Porque aí vem o quarto aspecto desse processo, dessa objetividade, que é justamente tentar associar os elementos de cada um, né? Os elementos que envolvem com a natureza e a potência das pessoas. O que eu posso, eu não posso dar conta. Olha, ah, eu, eu não tenho como dar conta dessa história tua, né? Mas eu posso estar contigo, mas eu não dou conta disso, né? Ou eu dou conta disso. Ou ou de uma certa maneira eu estou reconhecendo que aquilo é demais para mim, né? Às vezes eu quero ajudar muito o outro, eu não tenho capacidade de ajudar daquela maneira, né? Então tem formas e formas de ajudar. Alguém quer colocar alguma coisa? Ah, Maria, pode falar. obrigada. Oi, boa tarde, Gelson. Eu gostaria de perguntar um pouquinho, nessas etapas, eu estou lá na primeira ainda, da conhecer a É, natureza das pessoas e a nossa para aperfeiçoá-la. ok. Estou um pouquinho aqui com a natureza, o que seriam os traços de personalidade, paixões, um conjunto? O que seria um pouquinho essa natureza? Você poderia explicar? A natureza, Maria, é tudo, né? Que de uma certa maneira o Fernando Pessoa, o poeta, ele diz que tudo é paisagem, né? E nós também internamente carregamos uma paisagem interna que é fruto dessa natureza. Então, a minha paisagem pode ser uma paisagem serena, tranquila, como um lago, né? A refletir, a espelhar, né? As coisas à sua volta. Ou um mar turbulento, né? A minha paisagem pode ser florida ou árida. Isso depende da pessoa. Então, a natureza não é só traços de comportamento, né? Eu sou uma pessoa muito falante, né? E porque sou ansiosa, a outra é mais introvertido e mais tímido. Eu venho de uma família de italiano que todo mundo fala com as mãos e grita e tudo bem. Não é só traços, não é só comportamento, não são só hábitos, mas são realmente as condições que estão implicadas nesses comportamentos. Então, a nossa natureza tem muito a ver com tudo que implica, né, a nossa condição de alma, nossos valores, as nossas experiências, as nossas habilidades e limitações, a matéria que sustenta a nossa realidade, a nossa matéria-prima, né? De que é feita a minha paisagem, né? É feita de rocha sólida, dura, porque eu fui uma pessoa que tive que lutar muito e endurecer, e ao mesmo tempo que eu tenho firmeza e segurança, ao mesmo tempo eu me criei uma defesa e fico insensível à vida, ou a minha natureza é uma areia movediça, né? Que é onde tudo afunda, né? Onde não... Então, e isso tem a ver justamente com acabar de ser afetado e afetar o outro, porque esse afetamento dos relacionamentos é justamente como é que a natureza do outro toca em mim. Como é que eu toco a natureza do outro, né? Tem gente que a gente está cansado de ver essas coisas na terapia das pessoas. Meu marido não abre a boca, né? Ele não fala nada comigo, que me dá uma ansiedade. Ele não, eu quero conversar e não é de conversar, ele é muito fechado, né? E às vezes vai dizer, minha mulher não para de abrir a boca, né? Está sempre falando, né? Então, como é que afeta a natureza de cada um, né? Então, a gente é afetado pelo outro. E uma das coisas importantes desse processo todo é a gente reconhecer que o sentimento sempre é nosso. E temos responsáveis pelo nosso sentimento. Porque aquilo que nos afeta
A gente não pode necessariamente culpar o outro. Ah, eu fico nervosa, ansiosa porque o outro não fala. Mas a ansiedade é tua, o incômodo é teu, né? Talvez para outra pessoa não ia ter o mesmo incômodo, né? Então, como é que eu lido com esse incômodo? Que necessidade minha é essa? Que natureza minha é essa que se apresenta como incômodo e ansiedade frente à introversão do outro? E daí, conhecendo a minha natureza, eu vou poder comunicar melhor, porque esse encontro se dá por tudo isso, daí entra entre esses 4 fatores, aí entra uma outra condição que é a comunicação nas relações humanas, que são geralmente um desastre, que a gente não sabe se comunicar, né? Então, essa natureza aí envolve toda a nosso mundo interno, né? Seja aquilo que se expressa, seja aquilo que não se expressa, mas que serve de base, né? Para nossas fantasias, para os nossos sentimentos, para as nossas condições internas, limites, possibilidades, entre outras coisas, certo? Ah, obrigada. Alguém mais que tem alguma coisa para colocar? Pode falar, eu sou Li. Boa noite, doutor Gelson. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta aqui. Aqui, que eu não posso me afetar tanto a ponto de me desmanchar. Assim que você falou, você tira essa expressão, né? Mas é bem sério isso, porque você pode estar num relacionamento que é harmônico. Tá certo isso em português? Harmônico. E mesmo assim, você sentir que até quanto você consegue ir se dando, porque não é que eu queria assim que você me mostrasse onde está o sinal vermelho, não é bem isso, mas como é que a gente pode assim ter uma ideia? Oi, meu Deus, agora eu vejo que eu estou me muito dentro e não estou dando muito de mim, eu estou dando muito de mim. Eu recebo também, é verdade, mas aí é uma suposição, né? E então eu, num geral, assim, no relacionamento pode ser no lar, pode ser fora do lar. Então, eu estou dando muito de mim e, e eu percebo, então, que pode estar havendo uma. Será que é algum tipo de projeção até que eu esteja assim, achando que eu também não estou talvez merecendo toda aquela harmonia, aquela coisa? Ou será que é porque de qualquer forma, a sensação é de que a gente está é, se dando demais, É sabe? que assim, né, a gente tem que saber daí as motivações, né, desse se dar demais. Motivações. As motivações internas, que eu posso me dar demais porque eu quero, porque eu não me conheço direito, quero ser mais do que eu posso ser, porque eu quero, eu tenho insegurança no relacionamento, e se doar é uma forma de controlar e garantir que você é amado. Eu posso se doar demais porque tenho uma tendência a ser heróica e exagerada. Eu posso me doar demais porque eu compreendi de maneira equivocada e acho que a pessoa não tem capacidade e estou querendo dar conta de coisas que não precisa porque a pessoa tem capacidade. Ou posso estar me doando. Então, eu estou falando quando é demais, né? Porque a doação pode ser intensa e plena, e ser uma doação verdadeira e necessária em relação àquela situação e da capacidade de cada pessoa também se doar, né? Então, de uma certa maneira, né, aquilo que parece bom pode não ser se a gente não reconhecer a necessidade da alma e a nossa natureza de poder dar conta daquela necessidade, né? Então, por isso que o mal encontro, né, é fruto de um mal entendido. Quando falta essa compreensão minha
o reconhecimento de mim e do outro, isso vai gerar dificuldade no processo de se relacionar, né? Eu dou ali no texto o exemplo da urtiga, né? Então, eu tenho a minha natureza e tem a natureza da urtiga, né? E eu não conheço a potência da urtiga, né? Porque ela tem diversas substâncias, ela tem histamina, acetilcolina, ácido fórmico. Então, quando eu entro em contato com as folhas da urtiga, isso gera o quê? Uma dilatação dos vasos sanguíneos, uma espécie de inflamação, que dá uma reação na minha pele de ardor. Então, a minha capacidade de suportar a urtiga e dar conta da potência dela é frágil, né? Mas eu não posso dizer que essa natureza da urtiga seja negativa, seja ruim. Ah, não, a ortiga é uma planta terrível, vamos cortar as ortigas, vamos queimar todas as ortigas porque ela é maldosa. Não, foi um mau encontro, porque ela tem uma natureza que gera na minha natureza sensível de pele humana uma reação que de ardido, né? Fica ardido, fica inflamado na minha pele. Bem, então eu tenho que conhecer isso, então eu tenho que pegar uma luvinha, ou pegar a urtiga pela raiz, né? Quando eu era novinho, eu e meu irmão gêmeo, que a gente se amava muito, né? Então a gente corria um atrás do outro de urtiga para bater nas costas, era a nossa brincadeira de infância, né? Quem é que batia na urtiga? E aí, né? Então, então a gente tinha que pegar com muito cuidado a urtiga, porque se a gente pegasse de maneira descuidada, quem ficava ardido era a gente, não o outro, né? Porque a gente ia batendo no outro, batia na nós mesmo, né? Então, é uma brincadeira perigosa essa. Mas a urtiga, como eu coloco ali, tem uma ação diurética, ela tem as raízes dela são tem um efeito anti-inflamatório, né? É bom para a próstata, né? Então tem muita coisa boa que a natureza dela gera saúde em mim, favorece, tem um bem-estar, mas eu tenho que direcionar a natureza dela, por isso que o quarto item, né, é como eu associo a natureza do outro à minha natureza, para que esse encontro seja um bom encontro, não um mau encontro. Então, para poder, de uma certa maneira, compreender essa doação de mais, tu tem que entender a tua natureza e as motivações que estão implicadas nessa doação para poder entender se isso é bom ou ruim, né? Se é demais ou não, né? E a objetividade, eu tenho uma outra pergunta, doutor Gelson, não sei se ela está ligada. A objetividade. E quando, por causa né, dessa primeira pergunta que eu fiz, parece que a objetividade pode esvanecendo. Eu Não queria necessariamente, me Sueli, porque ajudasse nisso. objetividade não quer dizer frieza nem distanciamento. Objetividade é clareza. Por isso que a Joana vai colocar que os relacionamentos, seja eles quais forem, né, sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Quanto mais objetividade, mais clareza, mais compreensão, mais consciência. Então, objetividade não é falta de afeto, falta de compreensão, falta de sensibilidade. Objetividade é justamente reconhecer o que é verdadeiro, é aceitar a realidade, é perceber a realidade como ela é, né? Que envolve justamente essa consciência, essa maturidade e essa compreensão em relação ao outro. Porque quando eu sou objetivo, eu consigo respeitar o outro e encontrar caminhos possíveis, verdadeiros, porque realmente eu reconheço a realidade como ela é, tanto a minha como a do outro. A objetividade é isso, é uma compreensão clara e não um distanciamento afetivo. Tá? Mais alguém? Porque eu não estou vendo, eu estou no celular, então eu não vejo as pessoas aí na tela. Tem mais Silvia, alguém que... Silvia, pode falar, querida.
Ok, obrigada. Gelson, nessa situação que você está explicando, não sei se estou pensando correto, mas nós temos que fazer talvez um pouco de sacrifício da nossa natureza para favorecer a outra pessoa. Na questão de, por exemplo, me conheço eu mesmo, e você, você precisa de fazer um certo sacrifício para, Uhum. não sacrifício, that's not the right word, fazer por exemplo, um esforço, tirar um pouco, a- a- abaixar um pouco a natureza da gente para favorecer a do outro. Eu não diria Ou baixar nossa seria uma coisa natureza, negativa mas fazer assim, isso? ó, sim, claro, eu sei que, de uma certa maneira, o outro tem uma dificuldade, o outro tem uma necessidade. Se eu quero que essa relação dê certo, eu tenho que ir ao encontro do outro. Para ir ao encontro do outro, eu tenho que abrir mão de coisas minhas. Então, se eu tenho capacidade de abrir mão, de suportar, de fazer esse sacrifício que tu está falando, ou seja, né, tudo bem. Então, eu vou ao encontro do outro. Então, a minha natureza, né, tem recurso, né, para justamente porque, como a gente fala assim, o terceiro elemento é temos que ver o que cada pessoa pode sofrer com o contato, e o quarto elemento, como eu associo esses elementos na relação com o outro. Então, puxa, eu tenho capacidade de mexer, de ser afetado por aquilo, sem me desmanchar, eu posso suportar com ele isso. Eu posso segurar ele na mão, porque eu tenho força para segurar. Ou a gente vai segurar junto, vai doer um pouquinho meu braço, e vou dizer, agora eu não posso, mas agora vamos dar uma descansada, mas eu estou disposto a vivenciar isso. Então, claro, o encontro vai exigir justamente nessa interatividade de possibilidades, né? Recursos, compreensão e disponibilidade de cada um. Mas tudo isso é importante. Se a gente tem, quanto mais a gente saber realmente da minha natureza do outro, mais eu posso aproveitar as possibilidades do outro e a minha, e mais eu vou conseguir lidar também com aquilo que é difícil de lidar da relação do outro ou das minhas questões internas também que são difíceis de ser lidadas, né? Porque eu dei o exemplo da urtiga. Pode ser um mau encontro, terrível, se eu não conseguir encontrar um jeitinho, ou pode ser um bom encontro se fizer um chá de urtiga para mim, para minha próstata, depois de uma certa idade, né? Que a gente tem que começar a cuidar, né? Então, de uma certa maneira, tu vê, na mesma natureza, existem potenciais favoráveis e desfavoráveis, né? E a gente pode, de uma certa maneira, contornar ou tirar proveito das possibilidades. E isso exige que eu também tenha condições de avaliar a minha real condição, né? E para isso, né, justamente, a gente evita julgar menos as relações, né? A Joana fala que um mau encontro não te dá o direito de te julgar o outro, né? Como a gente tende a generalizar, né? Ah, todos os homens são iguais, nenhum homem presta. Então, a gente tem um mau encontro, e a gente fica preso em marcas. Então, uma das questões que todo encontro gera marcas emocionais na gente. E tem as marcas da infância, né? Então, muitas vezes, a gente já vai preso nessas marcas, né? E isso acaba sendo um problema sério, né? Porque as marcas determinam a minha impressão da realidade e do outro, né? E por isso que eu tenho que justamente conseguir, nesse autoconhecimento, nesse processo de conhecer a minha natureza, né, me desarmar, me abrir mão e não ficar dependente dessa marca, ou não impor isso no outro, né? Ou pelo menos falar para eles, olha, eu tenho uma marca, essa marca não é tua culpa, mas eu não consegui me livrar dela ainda. Então, se tu puder olhar para isso, me ajudar, né, eu agradeço. Mas eu não posso
determinar a relação a partir da marca, porque daí, de uma certa maneira, eu estou restringindo e favorecendo um mau encontro, né? Só mais uma coisa para clarificar, por gentileza. Esse abrir mão, que era, acho que é a palavra que eu queria, que a gente tem, isso tem um tempo, porque eu fico pensando quanto tempo num relacionamento fica só uma pessoa abrindo mão e dando. Tem que ser uma coisa que vai e vem, ou... Daí não tem regra, não tem regra, Silvia. Não existe regra para o amor e para as relações, porque depende do grau de maturidade espiritual e do grau de consciência de cada um. Eu posso reencarnar, né? Eu ser um espírito super difícil e uma alma que me ama diz, não, eu quero dar conta do Gelson na próxima encarnação. Né? Mas tu está disposta? O cara não é fácil, né? É difícil, né? Sim, eu tenho recurso para dar conta. Mas não espera nada dele, né? Tu vai só receber ingratidão, dificuldades, né? E a pessoa sabe disso, é lúcida, ama aquele espírito. Quantos espíritos que estão lá embaixo que uma alma querida não vem resgatar? Né? E é uma relação de sacrifício, né? Mas que ela optou por isso. E é um sacrifício para ela, mas é um sacrifício de bom grado, né? Ou seja, ela não é infeliz por causa disso, que ela tem recurso, que ela transcendeu de uma certa maneira essas questões justamente das formas e está ligada à essência daquela alma, buscando tocar o coração dela, né? Então, há uma compreensão real do outro. Eu sei que ele não pode me dar nada nesse momento, mas eu não quero nada dele. Nesse momento, o que eu quero é ajudar ele a despertar, né? Então, é isso, essa é a proposta. Por isso que, quando a gente falava antes, né, Silvia, que o casamento e as relações humanas não é o capricho para o ego, mas é o que a alma precisa. Então, tu casa não para ter felicidade, tu casa para realmente dar conta da necessidade da tua alma. A felicidade talvez venha com o tempo, né? Talvez não venha, mas as relações humanas, as relações de casamento, elas estão a serviço da alma, da necessidade da alma, e não daquilo que tu fantasia como sendo uma felicidade. O que é uma felicidade? Felicidade é ver esse espírito, apesar de toda a dureza, e de repente dessa terra dura, árida, um botãozinho de flor começar a surgir, um verdinho começar a surgir. Então isso já é uma grande alegria para mim, uma grande felicidade, porque parecia que não saía nada daquele lugar, de repente brota alguma coisa interessante. Então, né, tudo é muito relativo dentro desse campo, onde a dimensão espiritual nos leva a uma complexidade, né, muito mais ampla, profunda e realmente muito mais rica, né? Obrigada, Gelson. E claro, a proposta, né, das relações é que elas sejam baseadas justamente na amizade, num vínculo de apoio, de suporte, né? Mas, né, Respeito também, como entra respeito também. feito, né? Mas como também a vida é cheia de luta, né? Eu tive uma paciente que um marido era empresário e ela sabia que nessas viagens de empresário, de homens, eles iam para aqueles lugares de cabaré, prostituição, né? Essas coisas que tem, às vezes os homens convidam os outros e tem festas, né? E ela sabia que o marido dela possivelmente não resistia a isso, né? Então isso era uma questão, né? Uma questão presente na relação, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tinha em consideração vários aspectos positivos do relacionamento dele, né? Uhum. Então, ela podia
confrontar ele, podia. Ela podia colocar em jogo a relação por causa disso, dizer, olha, eu não quero alguém que não consiga ser fiel a mim. Ela podia, de uma certa maneira, olhar junto para isso, olha, isso me fere, isso como é que fica, ou como é que é isso para ti, né, tal. Mas ela teve uma seguinte avaliação depois, na terapia dela, porque é um processo de cada um, né? Você não pode determinar o que o outro vai fazer da sua vida. Falou, olha, isso é uma questão da sombra dele. E eu não vou me ocupar com a sombra dele. Eu prefiro não me ocupar. Então, eu vou continuar respeitando, vivendo a nossa relação que tem de bom, e isso é uma questão que ele vai ter que dar conta em algum momento com ele. Foi a opção dela, né? E ela conseguiu abstrair, então, isso, como sendo uma fraqueza dele, né? E tinha condições de lidar com isso. Então, ela teve capacidade, né, de avaliar e ponderar e tomar uma posição. Mas isso é ela, cada pessoa tem, né, tendo que avaliar o que está em jogo aí, e o que cabe a cada um, o que implica também essas questões todas. Então, então claro, o respeito existe, mas o respeito né, ela não se sentia respeitada talvez nesses momentos por ele, né? Mas talvez ela entendia que era uma forma infantil e uma coisa do mundo que talvez ele não conseguisse ter maturidade e compreensão. Então, claro que ambos têm que, de uma certa maneira, haver amizade e desejo de ambos, de favorecer ambos os outros, um ao outro, né? Mas desbarra muitas vezes em mutilações da alma, né? Que vão estar presentes na relação. Como é que a gente lida com isso, né? Então tem tudo isso, né, gente? Então, a Joana, ela faz a segunda colocação, que eu acho importante, né? Que está no final do capítulo, né? Que todo relacionamento psicológico maduro é sustentado por uma convivência leal. Então, o que a gente entende por essa convivência leal, né? Ela diz assim que na qual os propósitos, né, que vinculam os indivíduos entre si são discutidos com naturalidade e sentimento de aprendizado, né? Mas nem tudo que as pessoas conseguem discutir também com naturalidade, né? Ou estão dispostos a fazer isso, né? Então, eu acho importante, acima de tudo, esse sentimento de aprendizado que a benfeitora coloca, né? E, de uma certa maneira, né, realmente avaliar as motivações inconscientes que estão por trás de cada comportamento, seja de si do outro, para avaliar o que tá em jogo daí, né? E o que serve nessa relação, o que não serve, né? Porque para algumas pessoas não serve, né? E não serve, daí a gente vê daí justamente uma variedade tão grande, né, de contrato, né, de conjugalidade, de amizade, né, e de implicações que envolvem cada relação. Então, isso tudo é muito variado, né? E o papel nosso, né, de uma certa maneira, justamente de tu poder enxergar a alma do outro, enxergar o outro, né? Para poder ajudar a extrair do outro melhores, a intensificar os valores. A espiritualidade geralmente não olha o lado ruim da gente, né? Ela geralmente tenta dizer isso aí é do teu passado, a vida vai se encarregar, mas eu quero que tu se comprometa com tal coisa. Nessa encarnação faça tal coisa. E eles tentam que tu vença, e apesar de tudo teu atrapalho, das tuas dificuldades, estão focados no lado positivo, na construção, na possibilidade real de tu poder aproveitar aquela experiência ou aquele projeto. Então, ele sabe que tu não vai se transformar de uma hora para outra. Não é? Então, eles pegam um ponto teu e dizem, olha,
Gelson, essa encarnação eu só quero que tu não se perca ali naquele caminho. Tu pode ser um pouquinho fofoqueiro, meio invejoso, meio que, né? Mas, por favor, né? Foca nisso. Se tu conseguir já avançar nisso, já é uma primeira etapa, é uma coisa a menos, né? Depois a gente vê as outras coisas, né? Então, às vezes, algumas coisas eles abstraem da gente, né? Porque se fosse pela nossa real capacidade, né? E merecimento, a gente não estaria onde a gente está. E a gente está justamente porque a gente tem dívida, né, gente? A gente está lá por causa da dívida, e não por reconhecimento de mérito, né? Então, tem tudo isso, né? Mais alguém? Aí eu sou Li. É uma pergunta pequenininha, obrigada. E aqueles, eu imagino como que deve ser, então, com relação aos planejamentos, plano espiritual também, e vou voltar, os casais que se separam não conseguem conviver, e às vezes até uma, a terceira, com toda aquela duas, três vezes, né? Como é que fica a posição, como é que ficam as reencarnações? Sempre vão ficar voltando, 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 não termina nunca, pô, aquele casal. São oportunidades, né, eu Soli? Às vezes, né, daí tem que avaliar. Às vezes a relação está tão desgastada e pode colocar em prejuízo, né? Não conquistamos muita coisa e, além de não conquistar muita coisa, a gente pode perder muito pela incapacidade de lidar um com o outro. Então, às vezes é melhor separar, né? A gente tentou, tá vendo que vai dar, né? Então é melhor separar. Então tudo isso é uma questão de avaliação, né? Da real capacidade, do aprendizado que está em jogo, da possibilidade de eu poder realmente ter renúncia e maturidade para lidar com isso, do quanto é acionado em mim coisas no outro que eu não suporto, e em vez de administrar, eu fico tomado por aquilo, a ponto de botar em risco a integridade física, e, né, então tudo é uma questão de avaliação, né? A gente torce de conseguir, a gente torce que as coisas possam ser favoráveis ao empreendimento. E às vezes a gente também acaba fazendo escolhas erradas, às vezes não é o parceiro daquela vida que a gente gosta, que a gente estava marcado, mas a gente se perdeu de nós mesmos e fomos, de repente, dar num lugar de uma realidade que talvez não era a realidade escolhida antes de reencarnar. Bem, eu já estou lá agora, o que eu faço com isso? Né? Eu saio agora porque não era ou continua? Então, tem muita coisa em jogo aí, né? E, mas o que a espiritualidade fala? Que todos os vínculos que não se dão pelo laço dos espíritos, pelos laços espirituais, ou nessa encarnação, ou depois do plano espiritual, tende a se desmanchar, né? Então, porque o que conta mais profundamente são os laços espirituais. Alguém colocou uma coisa ali que eu não consegui ler direito. Vou Eu ler para estou você, sem. Gelson. Foi a Cláudia, ela fala o seguinte: Gelson, a dificuldade está em querermos recompensas, dar e receber, esperar reconhecimento e retribuições. É o egoísmo, né? Sempre o nosso ego caprichoso, nossas carências, nosso egoísmo, as nossas, né, necessidades internas mal trabalhadas, né? Então, quando o ego está ali, ele tende a confundir e não ouvir o self. Então, há realmente essa destoa, né, entre as necessidades do ego e a necessidade dos complexos e a necessidade do self. Então, o ego tem que ser relativizado, né, em nome do que é essencial para a alma. Então, esse é o exercício. Muito bem, gente. Então, a gente termina esse item, né, que é o item 3, e no próximo encontro a gente vai para o item 4, que fala das primeiras relações, né? Tá certo?